Legal, legal, legal. Ok, gente, essa é a nossa live. Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando, vamos compartilhando. Você é muito especial. Deus é bom, Deus tem cuidado de cada um de nós. E você que está aí do outro lado, já vamos compartilhando nesta noite, porque eu tenho uma palavra para você. Para você de outras cidades, para você aqui da cidade, para você até de outros países também acompanhando esta live. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Porque Deus é bom, Deus tem cuidado de cada um de nós. Vamos compartilhando, vamos dando seu legalzinho. Vamos aí já entrando, tá bom? A todos vocês participando, vamos já compartilhando nesta noite. Eu quero já agradecer e parabenizar a todos vocês que estão completando idade nova hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam assim gozar de muitos anos de vida, tá bom? Porque Deus é bom, Deus fez a terra e deu o homem, e nós estamos aqui nessa terra passando uns dias, e é por isso que nós temos o dever de glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom. Vilma já compartilhando, já chegando, glória a Deus, né? Jacilene também, glória a Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Aos irmãos, a você que é cristão, a você que não é, a você que não tem uma religião, que Deus possa abençoar a sua família, mas Ele está no controle de tudo e todas as coisas. A prova disso é que Ele chacoalhou esses dias a terra, não é verdade? Irmã Célia, Deus abençoe. E aqui na Bahia, que nunca iríamos imaginar que ia acontecer um terremoto. É claro, de pequena magnitude, mas Deus está no controle de tudo, porque Ele diz que o mundo está em suas mãos, o firmamento da terra pertence ao Senhor, né? E nós que o conhecemos e tememos ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, Deus de Jacó, nós estamos clamando por Ele dia após dia, por dias melhores, é claro, e pedindo a Ele a sua misericórdia, que Ele possa intervir. Tio Fábio aí, Feira de Santana, Deus abençoe, que Ele possa entrar em providência na vida de cada um daqueles que o teme e daqueles que o adoram, né? Porque o dever do homem é adorar ao Senhor Jeová Deus, ao Deus de Israel. O dever do homem é crer no ser. Eu fico imaginando, você vê aí os grandes cientistas, né? As pessoas entendidas do mundo, dá suas desculpas devido ao tremor de terra, mas eles não conseguem barrar isso. Eles não conseguem, assim como o sol, como a chuva, como a lua, o homem não tem poder para isso, porque tudo está na mão de Deus, está no controle de Deus. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu peço a Deus que vocês acreditem, porque é um Deus tremendo, é um Deus que tem poder de mudar a vida da pessoa, é um Deus que tem poder de transformar, de mudar até as estações do ano. É verdade. O povo diz, os mais velhos dizem assim, olha, diz os mais velhos que quando o homem quisesse saber demais, Deus mudava os tempos, e isso está escrito, está acontecendo mesmo, Deus mudando as estações, né? E confundindo até os homens, os sábios. Mas nós que somos leigos estamos aqui pedindo de Deus, pedindo de Jesus Cristo a sua intervenção, a sua sabedoria, o seu temor e o seu Espírito Santo. Nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança nele, porque Ele é bom e tem cuidado de cada um de nós. Meus queridos e amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que está escrito em Romanos. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu aos Romanos, e eu gostaria que você que tem Bíblia, se quiser acompanhar aí, fique à vontade. Mas antes, compartilhe essa live em nome de Jesus, tá bom? Esta live é muito pertinente também para os jovens, para todos nós, mas também para os jovens, porque nós que temos uma idade já mais avançada, digamos assim, nós temos consciência e noção daquilo que nós estamos fazendo de certo e de errado, não é verdade, irmã Célia? Mas para alguns jovens que ainda não têm essa compreensão, esse texto que eu vou ler hoje é muito pertinente. Então, para você, mamãe e papai, compartilha aí no Face do seu filho, para que ele possa assistir depois, não é verdade? Com os coleguinhas, com os colegas. Ó, Fábio. Fábio disse, o que é que tem nessa xírica aí? É alguma coisa, é bom, viu? Mas Deus é bom e eu quero louvar e engrandecer a Deus por tudo, louvar e engrandecer ao Senhor Jesus Cristo por tudo, pela minha vida, pela vida de cada irmão, de cada irmã,
pela vida das pessoas dessa cidade, pela vida das pessoas do mundo, porque nós estamos sempre precisando um do outro, né? Nós somos seres e nós somos dependentes um do outro, não é verdade? Então, meus queridos e amados irmãos, eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Viviana, Deus abençoe. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, seres humanos, como diz o Roberto Carlos, né? Seres humanos imperfeitos, porque não são perfeitos ainda. Estamos buscando de Jesus Cristo a perfeição, e temendo ao seu Espírito Santo, para que possamos viver bem, viver em paz na terra. O livro de Romanos, o irmão Paulo escreveu essa epístola aos Romanos no seu capítulo 13. Eu gostaria de ler esta passagem, como eu falava antes, é muito pertinente, é muito interessante para alguns jovens. Por que eu vou ler esta passagem? Depois eu vou explicar o porquê e talvez para muitos, para muitos jovens, para muitas pessoas que vivem fora da lei, possam ter discernimento e inteligência de que não vale a pena. Eu estava pensando esses dias, a ignorância, a prepotência, nada disso não nos leva a lugar nenhum, senão ao pior lugar, não é verdade? A ser pessoas malquistas pela sociedade, até pelos seus da família. A pessoa quando é ignorante, quando é insensata, quando não abre o seu entendimento. E a palavra que eu quero compartilhar nesta noite está escrita aqui no livro de Romanos 13, já falei, glória a Deus. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesma condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, temer as autoridades? Faz o que é bom, faz o que é certo e terá louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, e não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministro de Deus, atentando sempre a isto. Portanto, dai a cada um o que devais. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Que vos amei uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpre a lei. Com efeito, não matarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. Se não há um outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que é o cumprimento da lei de Deus, o amor. E aí eu vou agora para o capítulo 13, que diz assim: andamos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolação, nem contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não temais cuidado à carne e às suas concupiscências. Amém, irmãos? Márcia Cristina, Deus abençoe. Por que eu estou lendo esta palavra que diz que eu e você temos que temer as autoridades, respeitar as autoridades? Outro dia me mandaram muitos vídeos de polícia, né? Eu li também alguns decretos do governo da Bahia, do governador da Bahia. Eu li também o decreto ali do prefeito de Salvador,
E fiquei a pensar, e outro dia me mandaram uns vídeos de um monte de polícia aqui na cidade, né? Eu falei, quanto mais polícia, melhor ainda para o cidadão de bem. E aí eu gosto de conversar muito com alguns jovens e fico perguntando, questionando, louvado seja Deus. E eu falo isso porque cada um de nós temos um pensamento, cada um de nós temos um comportamento. Então eu pensando como ser humano, olha, é desvantagem para qualquer um e contra as autoridades, estando ela certa ou não. Por quê? Digamos que nós nos deparamos todos os dias com policiais agredindo pessoas inocentes, né? Até matando pessoas inocentes. Mas quando há uma prova, quando há uma demonstração daquela ação errônea da polícia, a polícia responde, a instituição responde, certo? Mas se eu e você andamos correto, andamos certo, a Bíblia diz que a justiça nos dá louvor. Por quê? Nós que moramos em uma cidade pequena, eu creio que a polícia conhece o comportamento de todos nós aqui de Itatim. Eu digo isso porque eu já tive prova disso, certo? Então eu creio que os policiais que trabalham aqui nesta cidade conhecem o comportamento de cada pessoa, porque eles procuram saber quem é aquela pessoa que ele está passando, quem é aquela pessoa que mora naquela rua, que mora naquela casa. Então, uma vez que eu contrario essas autoridades, eles têm o poder de me punir naquilo de errado que eu estou fazendo. Porque um policial nada mais é do que um homem, mas revestido de uma farda que representa o Estado. Sem farda é um homem normal, um homem comum, igualmente a mim e a você. Mas quando ele veste aquela farda, ele já representa a instituição que é o Estado. Então eu não posso ir contra o Estado. E eu estava ouvindo esses dias alguns jovens dizer assim, olha, tem candidatos por aí, né? Dizendo que se eu votar nele, que ele vai liberar os paredões, porque o governador da Bahia está pegando pesado nessa questão dos paredões. Eu acho que já surgiu daqui um vídeo, aí o governador deve ter assistido, e ele viu isso, e eles decretaram o seguinte, quem for pego com som automotivo, quem for pego fazendo zoada, vai ser punido pela lei. E não é uma lei estadual, simplesmente, tornou-se lei federal. Então, quando alguém, um jovem, por exemplo, me disse que tem candidato que diz que vai liberar, eu disse, você não entende nada de lei, e nesse candidato, e se ele entender também, ele está lhe enganando. Por quê? Porque é um decreto, é uma lei que se tornou uma lei federal. No Código de Trânsito, por exemplo, já consta essa lei. Mas muitas pessoas que têm habilitação faz de conta que não viu isso aí. Mas eu vi. E eu gosto, se eu fosse advogado, eu estava falando com um menino que está se formando em advocacia, eu digo, o que você tem que saber é conversar bastante, porque o estudo eu sei que você tem. Agora, conversar, ele disse, Edson, você conversa demais. Eu falei, você tem que ter essa mesma disposição para conversar sim. Você sabe quantas pessoas ali num júri popular, quantos sim, quantos não, passa na mente do jurado, você já parou para pensar nisso? Então, se você não tiver uma boa lábia, você não vai ganhar causa nenhuma, meu querido. Certo? Então, tudo isso faz parte da justiça. Uma vez que eu ando errado, uma vez que eu não respeito as autoridades, eu vou ser punido por isso. E é desvantagem para mim, Edilson. Roque Nogueira, Deus abençoe. É desvantagem para mim, para qualquer um cidadão e contra o Estado. Agora eu sei que tem muitos que andam errado, tem muitos que exercem sua profissão errado. Por quê? Porque em todas as esferas, em todas as profissões, sempre tem alguém que faz coisa errada. Não é verdade? Mas a Bíblia diz, olha, não ande errado para que você receba louvor das autoridades. Certo? Porque as autoridades são constituídas por Deus. Mas diga-se de passagem que tem muitos que desviam o seu caminho também. Certo? Nem só as autoridades, mas em todos os sentidos. Se formos olhar para os dias de hoje, o que está acontecendo com aquela irmã lá, se desviou da verdade. Não é verdade? Se desviou na verdade. Outra coisa que eu estava pensando também, você vê como é o agir e operar de Deus na terra,
que uma pessoa que se acha autoritária, acha que já sabe de tudo, que o seu grau de santidade já está assim com Jeová Deus, acha que pode ridicularizar uma qualquer, como ela colocou, não é verdade? E olha que ela era uma autoridade. Ela é uma autoridade porque ela é deputada. E também ela é uma autoridade religiosa. Na sua igreja, ela é a pastora, não é verdade? Mas o que acontece? Não tem o temor de Deus, não anda na lei de Deus. Aí agora não recebe o louvor das autoridades. É isso que acontece na vida de muitos que dizem que adora a Deus, que anda certo, mas não tem o Espírito Santo da verdade. Mas, irmão, o seu chamado é para falar de quem anda errado, o seu chamado é para falar da vida dos outros? Não, é para falar a verdade, porque a verdade é uma só. E eu não posso ir contra a verdade. Amém, irmãos? Mas eu sei que tem muitos jovens, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muitos jovens que têm raiva de polícia. Tem muitos jovens que induzem os seus pais até ódio da polícia. Outro dia eu estava num colégio ali e passou a viatura, aí uma criança de 10, 11 anos disse assim: eu não gosto de polícia. Eu falei: por que você não gosta de polícia? Jailton, Deus abençoe. Janilton, né? Deus abençoe. Por que você não gosta de polícia? Ele disse: olha, porque polícia mata a gente. Eu falei: não, polícia não mata a gente, não. Polícia, ele faz o trabalho dele. Ele mata, às vezes, aqueles que vai contra ele e contra a lei. Porque se você é um jovem e amanhã ou depois você tiver uma arma e você estiver fazendo coisa errada e a polícia lhe der ordem de prisão e você reagir, você vai morrer. Esse é o papel da polícia. Certo? Agora tem uns também que se comportam errôneo. Eu quero aqui falar dos dois lados, porque quando eu pego uma moeda eu olho os dois lados, eu não olho um lado só. Tem muitos que se comportam errado quando vai... quando é chamado ali para uma situação, ele chega lá já querendo resolver tudo. Não é resolver tudo, é apaziguar a situação. Agora, se tem alguém ali que está alterado, se tem alguém ali que está errado, aí vocês vão punir da forma da lei, porque a pessoa tem que conhecer seus direitos. E é por isso que muitas pessoas sofrem, porque não conhecem os seus direitos, né? A gente sofre porque nós não conhecemos os nossos direitos. Se nós conhecermos os nossos direitos, quando uma autoridade dessa se puser diante de mim, de você, nós vamos ter resposta para dar a eles, porque eles conhecem os direitos nossos, os nossos direitos, né, Tiago? Eles conhecem os nossos direitos, mas muitas das vezes nós não conhecemos os nossos direitos. E mesmo você estando certo em uma situação, quando você eleva o tom, quando você já parte com ignorância, você perde a razão, certo? Então, como é que eu devo me comportar a Deus? Como é que eu devo me comportar? Com verdade e com sinceridade, olhando cara a cara, olho no olho, falando a verdade. Porque, diga-se de passagem, você pode ver nas entrevistas dos mentirosos como é. Quando o repórter pergunta alguma coisa, quando o juiz, quando o policial pergunta alguma coisa, é sempre assim, ó, de cabeça baixa, sempre assim, olhando para cima. Não, olhe olho no olho, cara a cara. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós queremos nos colocar em um patamar inferior, de inferioridade, porque nós não conhecemos nossos direitos. E é preciso que nós, já vivido, induzamos os nossos filhos a conhecer os seus direitos, para que quando eles se depararem com a situação, ele saber o que ele vai responder, o que ele vai falar, para não ser punido pelas autoridades. Mas eu falava que muitos jovens induz o pai até raiva da polícia, porque diz, anda errado, anda fazendo baderna, porque não faz às vezes em casa para o pai e a mãe ver, mas faz na rua. Aí quando o policial chama ele a atenção e quer punir, aí chega em casa botando terror, dizendo que o pai, né, principalmente alguns filhos de empresários, de riquinhos, aí fica dizendo o pai que o policial tal, que a polícia está pegando no pé dele. Mas você está fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê para a polícia ficar me perseguindo? Eu estou andando certo? Porque se eu andar certo, não tem negócio de perseguição, não. Aí tem muitos jovens que induzem o pai a ter raiva até da polícia. Certo? Ah lá, meu filho, eu nunca falei nada com meu filho, nunca dei chabu nada ao meu filho, né? A gente chama aqui chabu, chamar atenção, mas o policial chamou. Aí tem muitos pais que vai nas ondas dos filhos. Eu tenho filho, eu falo para ele, procure andar certo, porque eu dou razão a quem tem. A Bíblia diz
A palavra de Deus diz, é só você ler, porque a Bíblia, ela tem resposta para tudo em nossas vidas. Não devais coisa alguma, senão o amor. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. A palavra de Jeová Deus é manual para mim e para a tua vida. Mas eu estou falando porque muitos dos jovens não estão nem aí para a Bíblia. Às vezes tem um pai e tem a mãe que é cristão, que vai na igreja, que é católico, que lê a Bíblia, mas não está nem aí para a Bíblia. A verdade é uma só. Então eu estou falando isso por quê? Por que você está falando isso? Porque tem pessoas na sociedade que têm raiva das autoridades. Tem pessoas na sociedade que têm raiva de polícia. E eu quero falar uma verdade, mais uma verdade para você, que quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha raiva de polícia também. Eu tinha um ódio de polícia também, sabe? Muita raiva mesmo. Mas o meu subconsciente me informava que eu não tenho como ir contra a uma instituição que é como se fosse uma casa de moribundo. Você mexe com um, vem 300 atrás, ou mais. Aí fica um jovem hoje, eu chamo Joca Boboca, abestalhado, procurando confusão, quando vai ser punido ou quando recebe o castigo das autoridades, porque está aqui na Bíblia, aí vai lamentar. Lamentar o quê se você está todo errado? Você vai lamentar, você vai reclamar quem se você está errado. Por isso, nós temos que ter a consciência, nos conscientizarmos daquilo que estamos fazendo, se estamos infringindo a lei ou não. Eu preciso conhecer os seus direitos e você precisa conhecer os meus direitos. A partir do momento que você conhece os seus direitos, você já começa a respeitar o direito do próximo. E assim vai se cumprindo a lei, um respeitando o outro. Eu me lembro aqui, quero falar para os irmãos, e compartilhe essa live para os seus filhos, dos seus netos. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu morava ali com minha tia Júlia em Feira de Santana. E eu comecei a trabalhar desde criança. Nós, meus irmãos, nós não somos bandidos, não somos maconheiro, traficante, porque a gente começou a trabalhar desde criança. E nós temos o trabalho como se fosse um entretenimento. Eu me lembro, quando éramos criança, as casas outrora era tudo de adobo, que ninguém quer mais casa de adobão. Então o que era que papai fazia? Fazia o barreiro, cavava a barroca, jogava água e jogava a gente dentro da barroca para pisar o barro. E a gente tinha aquilo ali como entretenimento, por isso que a gente é trabalhador. Não tem hora para trabalhar não. Mas se isso é hora, qualquer hora é hora para quem gosta. Eu falei pro camarada. Então o trabalho tem que vir. O esforço para você adquirir algo tem que vir junto desde a sua infância. Sim, agora tem um órgão aí, tem um sistema dizendo que não pode trabalhar, que o jovem de 16, 17 anos não pode trabalhar, mas pode andar com revólver, pode traficar, pode andar com uma metralhadora, pode ir contra a polícia. Eu não entendo essas leis. Essa lei, uma lei de defesa dos errados. Sim, porque até hoje, para você provar que você está certo, você tem que ter um advogado para você provar que você está certo. Então é o embroleixo criado pelo sistema para você ficar, sabe, como bola de ping-pong. Mas vamos fitar, vamos observar a verdade que é a palavra de Deus. Se eu e você andamos certo, nós recebemos louvor das autoridades. E eu tinha ali aquela idade, 12, 13 anos, se não me falha a memória. Eu estava ali em Feira de Santana e comecei a trabalhar com um camarada, fazendo massa ali para ele. Quer me ajudar, menino? Eu falei, ajudo sim. E minha vontade era comprar uma bicicleta. Então eu comecei trabalhando ali, fazia massa no carrinho de mão. Ele trabalhava o dia todo, ainda sobrava. E teve um camarada que chama Zé Luiz. Zé Luiz disse, ô Zito, depois que tu terminar com esse menino aí, o trabalho aí, cede ele para trabalhar para mim. Você quer, menino? Eu falei, quero. E eu trabalhava cantando. Por isso que meu nome ali em Feira de Santana é cantor. Ninguém me conhece como Edson, mas sim cantor, porque eu só trabalhava cantando. E aí, quando terminou aquele serviço, eu fui trabalhar com o Zé Luiz, mas ninguém queria trabalhar com o Zé Luiz, porque Zé Luiz era um tipo de pedreiro que ele mandava o ajudante fazer jogo, ele mandava o ajudante comprar ração para os passarinhos dele, comprar semente para semear na horta dele, lavar o carrinho de mão, a enxada, a colher, tudo da mão. Ele não tinha esse negócio de bater ferramenta, não. E por isso ou por aquilo, Zé Luiz pegou um trabalho de um policial. Eu lembro o nome do policial, eu não vou falar aqui. Eu lembro o nome da filha do policial. E aí seu Zé Luiz me pôs para trabalhar na casa desse policial. Foi daí que comecei a ter raiva de polícia, tá? Aí aquele policial mandava eu pegar uma ruma de tijolo de um lugar e colocar no outro, e varrer o lugar e voltar e arrumar de novo aquele tijolo no mesmo lugar. Pegava, eu lembro como hoje, ele pegava uma mangueira bem grossa, né? E dobrava assim, dizia, olha cantor, isso aqui é pra vagabundo. Eu digo, o senhor falou a verdade mesmo, é pra vagabundo mesmo, pra mim não, que eu sou trabalhador. Também eu tinha a resposta assim na ponta da língua. Aí ele ficava, não sei, meio irritado comigo quando eu respondia, ele mandava a filha dele comprar uma garrafa de cachaça.
E a menina ia, meio marrenta, que a menina já tinha mais idade do que eu. Eu me lembro como hoje, ela já tinha uns 16 anos por aí, né? Já estava passando a puberdade, aquela coisa. E aí o pai, o policial, mandava ela comprar uma garrafa de cachaça. Ele chegava estressado do trabalho. Aí a menina ia com cara feia. Quando a menina entrava na casa, irmão, ele batia no meio das costas da filha, a filha caía lá com uma garrafa de cachaça. E ainda fazia ela limpar tudo. Aquilo ele fazia, não sei se era pra me amedrontar, eu só sei que eu ficava com raiva daquele cara, daquele policial. Eu tinha uma raiva do cão daquele cara. Aí eu digo, ó, eu tenho uma raiva de polícia, porque polícia é assim, rapaz, bate na filha e tudo. Você via as abordagens, era batendo, era chutando, xingando a mãe. O que é que a mãe tem a ver, rapaz? Policial abordar a pessoa, o bandido, seja lá quem for, e ficar xingando a mãe. O que é que a mãe tem a ver? É verdade, Marcélia. Aí eu ficava com ódio daquele policial. Toda vez ele vinha. Ele foi um ano, irmãos, que ele levou que eu levei nessa vida. Ele mandava eu tirar um negócio de um lugar, varria todinho, mandava pôr no outro lugar e todo dia fazia uma coisa, fazia outra. Ele mandava eu fazer um trabalho 2, 3 vezes. Era pra ver qual era a minha reação. E eu só com raiva daquele cara. Ah, que raiva eu tinha daquele cara. Foi passando os tempos. Mas por que esse trabalho? Porque ele tinha prometido a Zé Luiz um revólver, que eles têm mais acesso, né? Então ele prometeu um revólver a Zé Luiz no final de ano. E seu Zé não sabia ler. E aí eu, trabalhando ali, terminou o trabalho, 1 ano nessa vida, todo dia. Sim, aí ele dizia assim, cantor, varre aqui que Deus amou a limpeza. Ele falava bem grosso, né? Cantor, varre aqui que Deus amou a limpeza. Aí eu ia lá, varria tudo. Aí eu comecei a estudar ali em Feira, no Colégio Agostinho Froz da Mota. Aí quando dava a hora de ir pro colégio, eu dizia assim, aí ele dizia, cantor, varre aqui de novo aqui, olha. Deus amou a limpeza. Eu falei, ele amou eu estudar também, viu, seu? Eu lembro o nome dele aqui, quase eu falo. Deus é mais, quase eu falo, não quero falar não, porque era ali da rua da casa da minha tia, né? E aí se eu falar o nome dele e da filha, vai ter, tem muitas pessoas ali que me assistem. Mas era assim, ele cantou, Deus amou a limpeza, e com aquela borracha na mão, né? Mas nunca me bateu não, né? Mas eu tinha vontade de bater nele, só por causa do que ele fazia, e toda vez ele fazia isso. Sempre fim de semana ele batia na filha com uma garrafa de bebida na mão. E eu fui tomando raiva desse polícia. Foi. Aí o tempo foi passando, eu tinha uns 13, 14 anos, o tempo foi passando, eu com aquele ódio no coração, porque a coisa é assim, irmão. O ódio, ele fica no meu e no seu coração como se fosse um resíduo. Uma panela queimada, fica sempre ali aquele ódio ali, aquela coisa travadinha. Aí o tempo foi passando, os dias foram passando, chegou o final de ano, ele disse, Zé, vou lhe levar o seu presente hoje. Quando chegou lá na casa de Zé Luiz, eu saí, porque eu era de menor, não podia ver um policial dando um revólver ao cara. Quando eu cheguei ali na casa de Zé Luiz, saí, quando eu voltei, um cartão de Natal. Ele tinha dado um cartão de Natal, o camarada, 1 ano eu trabalhando para ele dar um cartão de Natal, e o camarada estava esperando receber dele um revólver. Eu fiquei com mais raiva ainda daquele policial. Mas aí, como ele não era um bom profissional, acabou-se o que? Ele morrendo. Acabou ele morrendo. Tá mortinho, tá lá debaixo da terra. Os dias foram se passando, e aí eu voltei aqui para Itatim com 16 anos, 17 anos e pouco. Um amigo arrumou uma confusão, só que um amigo muito errado, e eu fui querer defender o errado, porque eu já tinha raiva de polícia. Eu fui querer defender o errado. Quando você vai defender um errado, deixa eu falar isso aqui pra você por experiência própria. Quando você vai defender um errado, você só leva desvantagem, porque você não tem argumento. Como é que você vai defender um errado? Isso aí ficou pra advogado. Não foi pra ninguém que quer andar na verdade, não. Que quer a verdade, não. Porque quem anda na verdade não mostra o erro. Não esconde o erro, mas mostra o erro. Mas o advogado, ele foi constituído pra isso, né? Pra provar que o errado tá certo e que o certo tá errado, e assim vai. Então quando chegou aqui, eu fui defender um errado. Aí a polícia veio pra cima de mim. Só não me prendeu porque tinha amizade com meu pai, o delegado naquela época. Mas me falou um monte e eu era de menor. E achava que tinha todo o direito, toda a razão. Porque o de menor é muito ousado, a verdade é essa. Quando a gente é de menor, a gente acha que pode tudo. É uma ousadia, né? Então, eu fiquei com mais ódio ainda dessa instituição, desse povo, dessas polícias. Foi passando o tempo. E aí tinha um que eu não gostava dele mesmo. Quando chegava num bar pra beber, tá ele lá. E o amigo meu colocava cerveja pra mim, pra ele. Dizia, essa aí não me serve não. Eu quero é uma pra mim, que eu não vou tomar cerveja com esse cara aí não. Pronto. Mas tem gente que tinha um medo de polícia, né?
Tenho medo de polícia. Aí eu disse, não, eu tô na minha razão, eu não quero sair não. Você é amigo dele, mas ele não é meu. Então era sempre assim, sabe, com aquele ódio, com aquela coisa no coração. O tempo foi passando. Aconteceu alguns problemas na vida. Tudo isso vai trazendo na minha, na sua mente, dos nossos corações, uma montanha de sentimentos, um montão de sentimentos, para que você seja uma má pessoa. Mas quando Deus tem um propósito na vida daquele ou da vida daquela, que abre o seu entendimento, ele não é como o cavalo ou a mula que precisa de freio e cabresto para ser guiado, não. Ele abre o entendimento e Deus fala com ele. E Deus falava comigo, mas eu não entendia, mas eu ouvia uma voz, eu ouvia algo no meu coração dizer, seja manso, porque os mansos herdarão a terra. Seja manso. Covarde é uma coisa e manso é outra, né? Ser covarde é você estar sempre correndo, sempre fugindo. Mas ser manso é você ver a situação, a tolerar aquela situação e ser manso, não ter uma reação. Porque o que acaba destruindo o ser humano é a sua reação, sabe? E diga-se de passagem, quando você tem raiva, quando você tem esses sentimentos ruins, vai despertar em você o quê? Uma reação ruim também. Algo ruim. Então começou aquela treta toda, aquela confusão com polícia, aquela coisa toda, eu respondia mal, se quisesse partir pra cima também eu partia, não tava nem aí, sabe? Graças a Deus nunca apanhei, também nunca bati. Aí quando foi um dia, um delegado, que eu louvo e agradeço a Deus pela vida daquele delegado, eu não sei nem como é o nome dele. Irmão Carlos, Deus abençoe. E eu cheguei ali naquela delegacia, que era uma casa velha, aqui na cidade, o delegado me chamou lá nos fundos e disse, Edson, faz favor. Eu cheguei lá no fundo, ele disse assim... pôs a mão no meu ombro, lembro como hoje aquelas palavras, já tem mais de 20 anos. Ele pôs a mão no meu ombro e disse, olha, eu sei quem você é um cidadão de bem, você é um trabalhador, você é um bom técnico, você é um bom pedreiro, você é um locutor, então vai viver sua vida, esquece esses problemas. Eu sei quem tá certo, eu sei quem tá errado, mas deixa eu te falar uma coisa, tem ninho de cobra que ninguém consegue desmanchar. Eu ouvi aquelas palavras e guardei. Aí eu disse, olha, eu tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Porque é um comportamento errôneo. É um comportamento de raiva, de ódio, de rancor. E você, irmão Fred, Deus abençoe. E quando eu e você, Marta também, Deus abençoe. Quando nós temos esses sentimentos de ódio, de inveja, de rancor, de glutonaria, de bebedice. Está aqui na Bíblia, aqui, eu li aqui. Romanos 13, né? Quando você não anda bem... as coisas não fluem na tua vida. Você vive inquieto. É um sentimento ruim dentro do seu coração, sabe? Mas quando nós abrimos o entendimento, aí eu comecei a abrir o entendimento. Mas sempre Deus prova, louvado seja Deus, Deus prova aqueles quem Deus tem um negócio, aqueles quem Deus tem uma particularidade. Vocês compreendem? Porque todos nós sofremos na nossa adolescência, agora depois de réis, já também nós sofremos também, não é verdade? Mas tudo para testar, para provar até onde eu vou, até onde você vai. Eu estava pensando ali, aquele povo do Egito que atravessou, aquele povo de Israel que foi ali liberto por Moisés, por Deus, por Jeová Deus, que estava ali no deserto. Quando Moisés subiu a montanha para falar com Deus, o povo, sabe, esqueceu de Jeová Deus e passou e quis um Deus para si, quis adorar e criaram para si um bezerro de ouro pela ausência de Moisés. Então eles deixaram de adorar o verdadeiro Deus e foi adorar agora um bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque Moisés subiu e eles acharam que Moisés não ia voltar mais, ou Moisés tardara a voltar. A mesma coisa, meus amados e queridos, é nos dias de hoje. Porque muitas pessoas que dizem que conhecem o Evangelho, que dizem que são representantes da justiça, pecam e erram, porque Jesus subiu e eles acham que está tardando a voltar. É por isso que estão pecando, é por isso que estão errando. Sabe? Mas quando o Jeová Deus, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, nós temos que procurar andar certo. Deve, paga quem você deve. Saia da bebedice, glutonaria, comer demais. Que eu parei de ir a algum churrasco, irmão, porque tem irmão que chega, quer comer tudo logo. A Bíblia diz aqui, ó. Tem uns irmãos que chegam, quer comer logo tudo, como se os outros não sentissem fome, não. Pera aí, rapaz. Tem um pedaço de carne, corta aí um pedacinho pra cada. Ah, mas eu adoro a Deus. Que Deus é você adora? Se a gente faz um monte de coisa que Deus diz que não é para fazer.
Às vezes você vai no culto, o culto inteiro, o irmão, a irmã, só fala mais em língua do que em palavra legível. Você está fazendo a vontade de Deus? Tem algum intérprete? Tem alguém para interpretar esse negócio aí? Ah, mas eu estou adorando a Deus. É isso que acontece, sabe? Então eu e você precisamos andar certo para receber louvor da justiça, louvor daqueles que representam a justiça. E aí essa raiva foi crescendo dentro de mim. Foi crescendo e eu fiquei um jovem muito... Eu era um jovem muito azedo, muito revoltado. Tudo, até as coisas certas que os camaradas, que o cara fazia, que a justiça fazia, que os policiais faziam, eu dizia que era errado. E ia pra cima mesmo. Não tinha esse negócio comigo, não. Ia pra cima mesmo. Mas graças a Deus nunca levei um tapa, também nunca dei. Eu louvo e agradeço a Deus. E ele abriu o meu entendimento. Aí eu estava conversando com alguns jovens e ele dizendo que nada, Edson, é porque não sei o que, a justiça quer proibir tudo, quando a gente está alegre, a gente não pode mostrar a nossa felicidade. E mostrar a felicidade quando você está feliz é isso, é provocar os outros? Agora vocês veem aí, agora a campanha política é uma provocação e gente que está na igreja, irmão. Irmão, você quer dizer que é para crente, eu acho que não é nem para líder religioso, né? Se declarar o seu voto, porque na igreja é composta de pessoas que votam no grupo A e no grupo B. Então o verdadeiro líder, ele não vai opor ou se opor a um lado, não. O que ele deve fazer é pregar a palavra, é mostrar a verdade, para eu e você ter o louvor das autoridades e procurar andar certo na terra, no mundo. Mas não, mesmo em época de campanha política, você vê alguns irmãos insultando os outros. Sabe? Um irmão hoje perguntou pra mim, tu vota em quem? Eu digo, eu vou juntar o número dos dois e votar nos dois. Porque é tudo meu amigo, eu somo os dois números, chega lá, eu voto e confirmo lá. Se der certo, deu, se não der. É desse jeito, irmãos. Então eu fui crescendo, mesmo ouvindo esse conselho do delegado, louvado seja Deus. Certa vez eu passei por uma situação dificílima, muito difícil. Eu já estava aí consertando os meus pensamentos. Aí eu tive ajuda de quem? Da polícia. Eu tive a ajuda da polícia, daqueles homens que representam essa instituição, que eu tinha raiva, que eu não tolerava, não gostava, por causa daquele trauma que eu tinha vivido lá em Feira de Santana com aquele policial que batia na filha, que me humilhava, que me colocava para varrer o lugar 2, 3 vezes. E ainda dizia que Deus amou a limpeza e me apresentava uma borracha dessa grossura. E dizia que era para vagabundo. Eu digo, o senhor tá falando a verdade. É para vagabundo mesmo, não é para mim não. Até que um dia na minha vida, isso já faz uns 20 anos, eu estava numa situação muito difícil. Quem veio me socorrer, quem veio ao meu encontro? A polícia. A polícia. 2 na minha frente, 2 atrás, e um na esquerda, outro na direita. E levantou a arma e disse, aqui com Edson ninguém faz nada. Hein? Aí pronto, aquele ódio, aquele rancor caiu por terra. Porque um policial nada mais é do que um defensor da sociedade, do cidadão que procura andar certo. E aí eu fui na delegacia, quando eu cheguei lá estava uma frase escrita assim, eu lembro disso. Há mais de 20 anos estava escrito assim: na angústia o homem clama a Deus e chama a polícia. Na angústia o homem clama a Deus e chama a polícia. Passado a sua angústia, o homem agradece a Deus e amaldiçoa a polícia. Eu vi essa frase e aquilo fez com que caísse por terra todo aquele ódio, toda aquela mágoa que eu tinha de polícia. Irmão, você é puxa-saco de polícia? Eu não devo nada a polícia nenhuma, a policial nenhum. Inclusive, tem uns 2 anos eu fui levar uma menina para ser ouvida ali na Polícia Federal. E aí eu bati lá no portão, o cara, e aí, o que é que deseja? Eu falei, eu marquei aí com o doutor aí, com o delegado aí, para ser ouvida. E você marcou? Ele me perguntou, né? Você marcou? Eu falei, sim, eu marquei sim, senhor. Porque quando é fulano de tal, eles marcam até onde vai se entregar. Eu marquei sim com o doutor, aí uma audiência aí. Ele abriu o portão com a cara feia. Outro dia eu tava em um fórum, numa cidade aí, e eu tava tão apertado, louvado seja Deus. E aí eu corri num banheiro lá, tá exclusivo para funcionário. Quando eu saí, a irmãzinha que tava limpando lá pegou ar comigo. Você não pode entrar aqui. Você não pode. Eu falei, me perdoe, mano, me perdoe. Eu tô vendo aí a placa aí que é só para funcionário, mas deixa ele fazer uma pergunta. Só os funcionários têm as suas necessidades fisiológicas? Aí foi sair numa autarquia de lá de dentro, não sei quem era. Aí disse assim, olha, eu lhe prendo. Olhou pra minha cara e disse, eu lhe prendo. Eu falei assim, a senhora pode me prender mesmo, agora por ouvir a verdade.
É só vocês, funcionários, que têm as suas necessidades. Quer dizer que eu ia conseguir descer essa escada aqui, não sei quantas escadas aqui, para ir lá no banheiro social lá embaixo? Aí ela deu as costas, também não teve inflamação nenhuma, né? É assim, irmãos. Então, nós temos que conhecer os nossos direitos, nós temos que respeitar o nosso próximo, amar o nosso... Mas é difícil, irmão. É difícil cumprir isso aqui que Jesus mandou? É difícil sim. Amar o próximo como a si mesmo. É mais fácil eu amar a pessoa que está bem distante do que quando está próximo. Porque tem uns próximos, louvado seja Deus, que enche a nossa paciência mesmo, que nos tira do sério mesmo. Mas porque nós temos o amor de Cristo em nossos corações, nós fazemos de tudo para tolerar. Não é verdade? Nós fazemos de tudo para tolerar esse próximo, não é verdade? Mas vamos pedindo glórias a Deus, vamos nos achegando a Deus, fazendo o que é certo, vamos viver na luz do conhecimento. Eu digo a vocês jovens, olha, se aparte do mal. Eu digo a você adolescente, pré-adolescente, eu louvo e agradeço a Deus por um colégio militar que tem aí, que está instruindo as crianças como devem andar, né? Isso é louvável, irmão, isso é muito bom, para que as crianças, porque tem crianças que às vezes têm vontade de ser um policial, uma policial, né? Uma feminina, enfim. Outro dia um amigo estava me dizendo que chamaram a polícia, né, da casa dele, e lá os policiais, tanto os policiais homem como as mulheres, né, a polícia, a PEFEM, né, tratou ele super bem, ouviu os dois lados. É isso, parabéns para a polícia de Itatim, parabéns para vocês, policiais, certo? Parabéns pelas suas ações certas, ordeiras. Eu tenho conversado com o tenente Benjamin. Como é que a mãe põe o nome do homem Benjamin? Isso é coisa pra mulher ou a mãe mesmo, viu? Benjamin, mas é uma pessoa de bem. E eu conversando com ele, minha nobreza, tem coisas que a gente precisa, sabe, mudar. Porque se tem um jovem cometendo uma infração, não prenda só o automóvel não, só a moto, só o carro, prenda ele também. Se eu estiver andando errado na rua, me prenda também, prenda o carro e a moto e o condutor também, sabe? Mas a lei dá essa brecha, então. Outra coisa que eu vejo também, meus queridos, às vezes o poder público constrói ali uma praça, constrói algo, tudo bonitinho ali para o lazer. Tem pessoas, tem crianças, adolescentes que vai lá e quebra aquilo. Sabe o que eu acho? Para enquadrar essas pessoas, ou os pais pagar pelos danos cometidos, ou pôr o jovem para trabalhar, para pagar. É isso que a nossa lei, a nossa Constituição tem que mudar. Porque mudando, muitas pessoas vão saber procurar andar certo no mundo, na verdade. Sabe? Eu digo a vocês, jovens, que mesmo com esse ódio, com essa raiva que eu tinha de polícia, eu andei ali em São Paulo muito tempo, altas horas, nunca fui parado por ninguém. Porque o policial, o verdadeiro policial, ele tem um detector, ele sabe, pelo seu olhar, pelo seu comportamento, se você deve alguma coisa ou não. É por isso que ele sabe logo, é um suspeito. Por que um suspeito? Tá eu aqui dirigindo meu carro, vou passando numa blitz, todo mundo encostando, eu vou fazer o quê? Passar direto? Não, vou encostar também. Aí o policial olha pra minha cara e ó, mandou eu sair, glória a Deus. Eu quis parar também, mas ele mandou eu sair, seguir viagem, eu fui pra minha praia. É assim, irmão. Você tem que demonstrar verdade e sinceridade. Se você tá errado, admita seu erro. Eu errei. Eu quero pagar pelo meu erro. Outro dia eu estava falando com um jovem, rapaz, se você errou, você tem poder para chegar para o juiz no seu julgamento e dizer assim, doutor, eu errei, mas eu quero me consertar. O advogado nem precisa falar, nem precisa procurar defesa para você não. É só você confessar o seu erro, que a justiça vai louvar a você, a justiça, ou aquele povo que está sentado naquela mesa ali. Eu já tive sentado perante essas autarquias, o juiz, o Ministério Público, e eles me perguntaram o processo que eu tinha concernente à rádio, e eles me perguntaram e eu respondi tudo. Aí ele olhou para mim e disse, você está satisfeito com tudo que você falou? Eu falei, graças a Deus. É verdade, você falar a verdade, né? Se tiver de ser punido, que seja, se tiver de pagar por alguma coisa, que pague, mas você deve, o ser humano deve andar na verdade, porque conheceres a verdade vos libertará, porque só há um que é o pai da mentira, que é o inimigo. Ele mente desde o princípio.
E se você não quer fazer parte desse rol de inimigos, de inimigo, ande na verdade. Procure a verdade, tenha sinceridade, tenha temor. Não é ter medo da polícia, não, é você andar certo. É o jovem, é eu e você andar certo. Porque senão, vamos ser castigados. E aí você vê como é ridículo. Eu lembro que desde criança, já falei isso em outra live aqui, que manhã disse que preferia ver um filho dela sair no caixão do que no fundo de uma viatura. E hoje vocês vê, tem jovem que tem medo, tem vergonha de trabalhar de ajudante de pedreiro. Fazendo marcha na rua para alguma pessoa. Tem jovem que tem vergonha, mas não tem vergonha de passar o gemado no fundo de uma viatura. Não tem vergonha. Aí, como eu falava antes, tem algum jovem, filhinho de papai, que fica induzindo o pai ser contra a polícia ou ser contra um policial que diz que anda perseguindo ele. Então, quando tiver uma greve da polícia, você chama seus coleguinhas para fazer a segurança das empresas do seu pai. Chame seus coleguinhas para fazer a segurança das empresas, sabe? Do seu pai. O policial, ele doa a sua vida, eu estava pensando nisso. Um policial, um homem de bem, como eles são formados para isso, para defender a sociedade de bem. Eles se doam sua vida, eles saem de manhã, não sabe se vai chegar de noite, confrontando com ação de pessoas que andam errada, sabe? Quantos policiais têm tido sua vida ceifada por pessoas de má índole? Então, irmãos, nós precisamos abrir entendimento para isso. A polícia passa aí, a viatura passa aí, rua acima, rua abaixo, ele sabe quem é eu e quem é você. As polícias, sabe, o delegado, ele sabe quem é eu e quem é você. Quem é fulano de tal que mora naquela casa, quem é fulano de tal que mora ali. Eles têm um mapa da cidade e de todos aqueles que andam errado. É por isso que quando acontece uma coisa, uma ação errônea, eles vão na certa, já pegar, porque ele já sabe quem é. Ele já fica ali sondando aquela situação. Sabe? É isso, meus queridos. E nós precisamos ter essa transparência, nós precisamos receber louvor dessas autoridades. Para quando alguém nos insultar, alguém vier contra mim e a você saber ter argumento. Você ter o conhecimento da verdade. E falar, olha, eu conheço os meus direitos, eu conheço também que você é uma autoridade. E você está aqui para punir. O amigo que teve a situação, que a polícia foi na casa dele, perguntou, a policial perguntou assim, você conhece a justiça? Ele falou, conheço sim. Pronto, quando falou conhece, a justiça conhece. Isso quer dizer que ele conhece os direitos dele, ele conhece o direito dela, do outro e do outro. Por isso que ele se enquadrou em um diálogo. Agora não. As pessoas, às vezes, porque tem um poder aquisitivo maior, ou porque são muitos ignorantes, acha que é mais homem do que os outros, aí vai, porque o homem, na verdade, se mede da cintura para cima. Eu sempre falei isso. O homem se mede da cintura para cima. Da cintura para baixo é diferente. Agora, da cintura para cima, todo mundo é igual. Certo? Então não tem esse negócio de ter medo de ninguém, de ter medo de polícia, Não, você deve respeitar e procurar andar certo. E procurar andar certo. Sabe? Procurar andar certo, é isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer para receber louvor da justiça, para receber louvor dos representantes da justiça. Então tá aí essa situação, sabe? Agora, diga-se de passagem, que é claro que aqueles que têm um poder aquisitivo maior, eles têm uma brecha porque eles constituem mais advogados para defender as suas ações, certo? E o pobre que não tem condição de se defender, ele vai constituir-se o quê? Um advogado público, sabe? Que o Estado está pagando. E eu estava falando para o jovem que está cursando a advocacia, eu disse a ele, olha, você tem que aprender muito a dialogar, porque um júri nada mais é do que um teatro na maioria das vezes. E nós somos telespectadores e vocês são atores. Então vocês ali debate para ver. E quando você tem um bom diálogo, digamos assim, você pega a situação de uma pessoa que é errada e joga para a sociedade. E quem está representando a sociedade é o júri. Esse discernimento você tem que ter, que eu tive. Quem está representando a sociedade aqui fora é o júri. Mas você pega a ação daquele jovem que andou errado e joga para a sociedade. Ah, ele fez isso, porque a sociedade não abriu porta para ele, a sociedade não fez isso, a sociedade não fez aquilo outro. Então joga a responsabilidade para cima da sociedade.
Não é o juiz, na verdade, que julga, que condena. O juiz assina lá, dá o parecer do júri, quando é o júri popular, principalmente, não é verdade? Aí eu falei para um advogado, eu falei, olha, doutor, eu respeito muito a justiça, eu respeito muito a advocacia, sabe? Os magistrados, eu respeito muito os policiais, por exemplo, mas o senhor, como um advogado, é um péssimo advogado. Falei na cara dele, o senhor é um péssimo advogado. O senhor é um péssimo ator. Sabe? Você tem que, sabe, pegar a fundo a situação e apresentar. Mas cada um se comporta de um jeito, não é verdade? Mas eu tô aqui louvando e agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês e digo a vocês, jovem, temam a Deus, ame ao Senhor, que é o primeiro mandamento, e tenha respeito com as autoridades. Depois vocês podem ler Romanos 13, tá bom? Vocês tenham respeito para a autoridade, porque assim você vai viver tranquilo na sociedade. Quando você anda certo, quando um filho meu, quando alguém da sociedade anda certo, recebe louvor da justiça. Policial, não, esse menino aqui não, ele anda certo, eu conheço o comportamento dele. Você pode estar onde for. Eu comprei um carro na mão de um policial ali em Cruz das Almas, e aí eu disse a ele, velho, é o seguinte, a documentação assim. Ele falou, não, pode deixar que eu vou agilizar tudo. O cara me deu um chá de cansaço. Aí eu disse a ele, ô rapaz, que justiça é que tu representa mesmo? Aí ele, sabe, correu atrás, me deu o documento. Foi. Aí quando eu passava por ele, eu parava, ele tava fazendo o blitz, eu parava e digo, agora você não empreende não, que o carro foi seu. O carro foi seu e o documento também. Eu não tenho habilitação ainda, mas botei. No dia que eu tiver habilitação, eu vou parar aqui e lhe mostrar a habilitação. E assim foi. Ele tava sempre ali, na estrada que eu passava, aí eu passava e dizia aqui, habilitação aqui, ó. Ficava dando risada comigo. Então é assim, você tem que procurar, mas, irmão, é difícil andar certo? Não. É mais difícil andar errado do que andar certo. Porque quando você anda errado, você contraria-se a si mesmo, contraria a sua família e contraria a sociedade. E quando você anda certo, você louva a Deus. Amém? Você louva a Deus, jovem. Eu fico triste por muitas vidas que foram ceifadas no mundo, na cidade, enfim. Eu fico triste quando as pessoas me apresentam, sabe? Vídeos, fotografia de pessoas jovens mortas. Por quê? Porque não procurou ter um entendimento, não procurou ter um discernimento, não procurou andar certo, não procurou obedecer à justiça. Então, anda errado. Sim. Aí meu pai diz assim, olha, ninguém paga nada para andar certo, só paga para andar errado. Porque para andar errado você tem que ter advogado. Para andar errado você tem que ter, sabe, as suas defesas. E quando você anda certo, Deus, a justiça, o Espírito Santo está contigo. É por isso que ele manda eu e você obedecer às autoridades. É por isso que, olha, porque os magistrados não são terror para as boas obras, não, mas sim para as más obras, os juízes, aqueles que se constituíram, né? É para as boas obras. Então, se você faz o que é bom e o que é certo, você vai ter louvor dela, da justiça, dos que a representam, porque eles são ministros de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas se você faz o mal, você vai ser punido, meu querido. Então, procure andar certo. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Principalmente nesses dias aí, olha, de pandemia, o governo decretou pegar pesado aqueles que contraria a lei do sossego, da perturbação, aqueles que anda com som, que anda fazendo barulho. Eu creio que agora vai relaxar um pouco, porque a campanha política, e aí sempre tem padrinho de todo lado, não é verdade? E até os candidatos também, ele já está infringindo a lei, com esse tanto de fogos, papu, para lá e para cá. Até eles estão infringindo a lei. Mas eles acham que pode, mas nós conhecemos os nossos direitos, mas nós não vamos reivindicar por causa da situação, por causa do momento. Que é um momento que eles está nessa ânsia aí. Você vê que até a situação do Covid-19, eles já estão fazendo aquele embrulhation, aquele engoldo, que é para as pessoas ir para as festas, para as apresentações, para o showmício, aquelas coisas todas. Como se não tivesse acontecendo nada, mas continua acontecendo com a mesma proporção.
O vírus continua com a mesma proporção, porque não tem ainda uma vacina, não tem ainda algo. As pessoas é que vêm tomando os medicamentos, assim como eu tomei alguns remédios, vitamina, aquela coisa toda, para fortalecer a imunidade. Mas vocês acham que os candidatos políticos tá preocupados com isso? Vocês acham que está preocupado com isso? Não. Ele está preocupado com superlotação nos hospitais. Sabe? Mas que a pessoa está doente lá, problema de cada um. Você vê que antes, há uns dias atrás, a preocupação que era o sistema, eu não estou falando a nível daqui não, estou falando do sistema. A preocupação que era com o comércio, com isso e com aquilo outro, com praia, com não sei o que, agora não. Abriu tudo. Então, abriu tudo. Como se o coronavírus já tivesse sido extinto. Certo? Quando, na verdade, continua aí. O que eu e você devemos fazer é nos precaver. É pedir a Deus para fortalecer a nossa imunidade. Porque se for depender do sistema, meu amigo, só se você tiver padrinho. Se não tiver, adeus. Certo? Mas eu digo a você, jovem, obedeça a Deus. Quando sua mãe e seu pai lhe der um conselho, ouça o conselho do seu pai e da sua mãe, porque ele tem, sabe, mais anos vivido, mais experiência. Eu sempre falo pro meu filho aqui, o que eu falo é o que eu vivi. Eu faço da minha vida um espetáculo, não tenho vergonha não, e falo mesmo, sabe? Para que vocês sejam bons homens, boas mulheres, que tenham bons filhos, e que tenhamos uma cidade, que tenhamos um mundo de paz, de sossego, de respeito de um para com o outro. É isso que é o desejo de Deus e é o desejo das autoridades também. Não é verdade? Mas eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo e agradeço a Jeová Deus pela vida de cada um de vocês, porque Ele é bom e tem cuidado de cada um de nós. E eu pedi a Deus, vocês verem que eu estava falando para algum jovem, eu digo, olha, você vê como é. Às vezes a polícia pega um cara que roubou um celular ali agora, bate, desce a porrada. Quando solta, ele vai lá e rouba de novo, não é verdade? Mas quando Deus toca no coração dele, que ele ouve a voz de Deus, ele muda. Ele pode ver ouro em pó que ele não rouba mais. É isso, é o poder da palavra, é o poder do evangelho. E eu tenho certeza que Deus tem um chamado na vida de muitos jovens. Se estivéssemos jovens como José, né? Como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, aquele jovem que a Bíblia fala. Que bom seria o nosso mundo se estivéssemos jovens dispostos à obra do Senhor, disposto à obra do Senhor, como aqueles jovens, né? Mas eu torço que tenha, pode ter algum por aí, mas meio assim, mas que Deus vai levantar muitos jovens sim. Deus vai levantar muitos jovens sim, para pregoar a sua palavra, porque a vinda do Senhor está próxima. E muitos desses que estão pecando, irmãos, louvado seja Deus, muitos desses que estão pecando é porque eles acham que Jesus Cristo está tardando a voltar, assim como foi aquele povo ali do Egito, né, que foi tirado do Egito. Aí passaram a adorar o bezerro de ouro porque Moisés tardou a voltar. Assim está sendo hoje, nos dias de hoje. Mas eu digo a você, tenha fé, tenha esperança, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. E você está vendo, ele disse lá em Mateus, ele disse que no final dos tempos, antes do seu regresso, antes da vinda dele, diz o Senhor, que vai acontecer isso, terremotos, maremoto, tsunami, pai contra filho, filho contra pai. Está se cumprindo a palavra, mas ainda não é a volta dele. Isso é só o princípio das dores, certo? Mas eu e você que estamos em Cristo, ele sabe o melhor para mim e para você. Ele sabe o melhor para mim e para você. E ele vai entrar na minha e na tua vida no momento que ele quiser fazer, porque você já é uma porta aberta. Você já é uma porta. E quando ele tocar na minha e na sua porta, que possamos abrir a porta do nosso coração e receber o noivo que está prestes a voltar. A nossa redenção está prestes a acontecer. É por isso que eu digo a você, procure andar certo. Tema a Deus. Tenha o temor de Deus. Porque qualquer hora dessa, teremos a surpresa. Teremos a surpresa. E vamos aguardando. Eu peço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a todos vocês. Que o Pai Celeste, que Jesus Cristo, possa tocar nos corações dos jovens.
que possa mudar, fazer um mover na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, sabe? Que eles sejam meninos decentes, jovens decentes, que eles se voltem para Deus e que eles obedeçam seus pais, porque o pai, as autoridades, ninguém dá conselho para andar errado não, mas sim é o desejo do pai, é o desejo da sociedade do bem, ver as pessoas felizes e em paz. Isso é o desejo. Que Deus possa repreender todo mau sentimento, assim como eu tive também má sentimento, que Deus possa tirar do coração de muitos jovens e adolescentes, porque eu já tive muitos maus sentimentos, em pensamentos, sim, mas Deus me limpou, porque eu disse: Deus, tira de mim. Não foi o melhor médico, o melhor cirurgião que tirou, que me abriu e tirou, não, foi o Espírito Santo de Deus que tirou esse rancor, que tirou essa raiva de polícia, que tirou todo aquele mau sentimento, que tirou todo aquele ódio, todo aquele rancor, toda aquela angústia que eu tinha antes, toda aquela desobediência, sabe, que eu tinha antes. Foi Deus, foi o Espírito Santo que tirou. E eu tenho certeza que se você, jovem, pedir a Deus que faça isso com você, que faça uma mudança, muitos vão dizer: rapaz, tu tá frouxo agora, tu tá mudado. Eu sei que tem homem, tem homem hoje, que os amigos dizem assim: rapaz, a tua mulher tá mandando em você. A tua mulher tá mandando, a mulher tá mandando nele. Mas não é a mulher mandando nele não, é que a mulher sábia edifica a sua casa. E só quem sabe os momentos de felicidade que cada um tem é o seu cônjuge, é o seu marido e sua esposa. Não é os coleguinhas que jogam a bola, não. Não é os amigos de baralho, de sinuca, de dominó, de cachaça, não. Quem sabe o momento da sua angústia, da sua felicidade, da sua dor, é a sua esposa. É o seu esposo que está aí do seu lado. Quem sabe da sua vida, jovem, quando você está doente na cama, é sua mãe, seu pai e seus avós. Não é os coleguinhas que você anda empinando moto, não. Sabe? Que eu já vi jovem em cima de cama já, todo lá com a fralda lá, e quem tá cuidando é a mãe. Cadê que os coleguinhas vai lá? Cadê que as coleguinhas vai lá? Não vai, mas na hora de empinar, na hora de palcar, e tá todo mundo em cima. Eu passei ali esses dias ali, tava uma galera, falei: bonito. Aí depois vocês vão parar na outra aí, eu quero ver quem vai cuidar de vocês. Ah, qual é, coroa? Qual é? Eu sei o que é que eu tô falando. Sabe? Mas eu peço a Deus que entre, o Espírito Santo que entre no coração de vocês. É só vocês querer. É só você, jovem, querer e pedir. E muitos vão dizer: rapaz, fulano tá mudado agora, fulano tá frouxo agora. Não é frouxo não, é o espírito de temor, de discernimento e de inteligência. É o espírito que está aqui na terra, que Deus mandou para Jesus Cristo e Ele nos deixou, que Ele disse: não vos deixarei órfão, deixarei convosco o Espírito Santo Consolador. Esse é o espírito que faz a mudança, a transformação em nossas vidas. Não é espírito de frouxidão não, porque tem muito homem hoje que vive uma vida amargurada por conta do incentivo de muitos amigos. Porque aquele que vive infeliz, deixa eu falar essa verdade aqui, aquele que vive infeliz não quer ver ninguém feliz, sabe? Aí fica instigando, induzindo o cara a brigar com a mulher, a brigar com o filho, a fazer isso e aquilo outro. Não, você abra o seu entendimento, clame a Deus, ouça as boas palavras. Quantas vezes, às vezes eu falo alguma coisa aqui e a mulher diz assim: mas é assim. Eu digo: é verdade. Ela disse: não é você que disse que é para falar a verdade? Eu falei: pronto, já que é verdade, eu vou ficar quieto. É assim. Não é tudo, sabe, a ignorância, a prepotência. Tem pessoas, irmãos, que é malquista. Dentro de casa, os de dentro de casa não a tolera. Quando chega na rua é com os dentes abertos, com os amigos. Aí quando chega em casa é o miseravão. É chutando gato, é chutando mesa. Ninguém gosta. Os de dentro de casa não gostam. Isso é o espírito ruim que está na vida. Sabe por quê? Porque ele ouve de lá as negatividades, as palavras negativas, e chega em casa e quer descontar em quem está sossegado ali. Sabe? É isso que acontece. Às vezes quando eu vejo alguns amigos bebendo aqui, eu chego perto deles: rapaz,
Não beba muito não, viu? Porque sua língua vai ficar amarga, você vai chegar em casa, vai querer comer e vai dizer que é a comida da irmãzinha lá que tá ruim. E não é a comida dela, é a sua língua que tá amarga. Se você fica tomando essas cachaças aí, essa cervejada, a sua língua começa a amargar, começa a criar uma costa, e você não sabe disso não? Pegue a colher depois que você tomar uma cerveja e raspe sua língua pra você ver, você que bebe. E depois cheire pra você ver o fedor de macaco apanhando que é. É o céu que eu tô falando, rapaz. Aí quando chega em casa todo fedendo, ainda quer beijar a mulher ainda. Aí a mulher diz, não, vai pra lá. Ele já começa a arrumar confusão. É isso que acontece na vida de muitos. Porque não tem um temor de Deus. E abre o seu entendimento para você viver feliz em casa, com sua mulher, com seus filhos, com seus netos, com seus vizinhos. Peça a Deus pelos seus vizinhos. Deus ajuda ele, ajuda ela. E assim Deus vai dando vitória, irmão Fred. Irmãs, todos vocês. Juliana, aí minha prima, desde criança aí, ó. Hein, Juliana, empurrando ali aquele triciclo com tu ali pequenininha. E teus cabelos, eu me lembro como hoje, Juliana. Eu empurrando ali onde é a casa do finado Ari. E ali, Núbia era pequenininha, né? Eu trabalhava ali com o seu Zito ali, fazendo a casa de Damaso. Eu lembro. Tem uns 20 anos isso ou mais. A idade de Núbia, pronto, é só ver a idade de Núbia. História quem tem aí, dá pra escrever um livro e ainda sobra pra outro. E eu dou glória a Deus, eu agradeço a Deus por tudo, porque Ele é bom. Irmã Marli, Deus abençoe. Irmã Marli, tem um louvor que quando eu toco esse louvor eu só lembro da irmã Marli. Mas Deus é bom e Deus vai entrar em providência na vida de todos nós, porque Ele é bom. Salmo 32:9, eu já gosto de ler essa Salmo 32:9, diz assim, ó: não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que não se atraia, ou para que não caia. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor Deus, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente, todos vós sois retos de coração. Deus é bom, amém, irmãos? 22 anos, né, Núbia? Aí, tá, glória. Eliette, minha prima Eliette, chegou de São Paulo, disse que tá me acompanhando também. Deus abençoe, Eliette, a todos vocês, suas filhas. Conheci as meninas, tudo criança, hoje já é mãe já. Mas Deus é 22 anos, tá vendo, irmão? Aqui fala e na hora vem a confirmação aí. 22 anos, e Núbia só tem 22 anos, né, Juliana? Pra mim tinha mais. Mas Deus é bom, viu? Deus é bom, eu lembro de muita coisa da minha infância. Aliás, minhas primas, eu fui criado praticamente com minhas primas. E minha mãe dizia sempre, né, da parte de minha mãe, dizia que eu não podia namorar com minhas primas, porque eu tinha mamado no peito de uma irmã de manhinha, e manhinha disse que eu era irmão de sangue das minhas primas, então eu não podia namorar. Aquela consideração, aquele respeito. E eu tenho minhas primas aí. As minhas primas eu posso ver ela nua aí, que ela não vai ficar, né, que ela não é doida, mas pra mim é a mesma coisa de uma irmã. Tá aí minhas primas aí, eu nunca procurei libertinagem com nenhuma aí. Não tem uma pra apontar o dedo e dizer assim, esse buliu comigo. Nunca, nunca. Sabe por quê? Eu trago isso desde quando eu era criança, que manhã me orientava ali, ó. Você não pode namorar com sua prima. Então eu trouxe isso para minhas primas tudo. Pra Juliana, pra Núbia, né, que foi ali criado junto praticamente. Pras outras primas, todas as minhas primas. E as filhas das minhas primas e os filhos da minha prima eu trato como se fossem os meus. Eu chamo junto mesmo. Ó, faz isso. Aí os pais até ficam dando risada, né? Eu me metendo na vida deles. Mas é assim mesmo, porque eu tive essa criação, sabe? Mas eu louvo e agradeço a Deus pela vida de todos vocês, porque Deus é bom, hein, Juliana? Glória a Deus. E volta ali, Deus abençoe. E vamos pedindo a Deus que nos livre do mal, e vamos pedindo a Deus que nos livre de todo sentimento. Eu fiquei sabendo que teve um camarada ali que tirou sua vida, outro partiu, e nós estamos nesse mundo passando uns dias, mas eu sempre falo que tem um espírito de morte rondando a mente, a vida das pessoas, e nós devemos expulsar esse espírito de desânimo. Nós que tememos e conhecemos a Jesus Cristo, nós temos que pedir a Ele para expulsar, para tirar dos nossos corações esse sentimento de desânimo, sabe, de que não vai dar certo, de que não, eu tento, e mesmo que eu não consiga, mas eu tentei. Eu falo sempre isso. É um espírito de ânimo, um espírito de alegria,
um espírito sabe, de que vai dar certo, de que nós estamos passando só uma tribulação, só um momento. Vamos pedir a Deus, porque o Espírito Santo é que nos alegra, irmãos. Ele que nos transforma, ele que nos dá a paz que o mundo não conhece. É o Espírito Santo de Deus. Então eu digo a você, jovem, eu sei que vocês vão compartilhar essa live para os seus filhos, né? E eu já falei com o meu para compartilhar também com os coleguinhas dele, para que eles ouçam o que o coroa aqui está falando, porque é conselhos, é bons conselhos para a sua vida, amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, porque Deus é bom. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus a você de outras cidades, a você que está, né? A você que está aí, que Deus abençoe a todos. Em Rafael Jambeiro e Santo Estevão, para você aqui também esqueci de mandar um alô para o irmãozinho que pediu, esqueci agora. Louvado seja Deus. Enfim, a todos vocês, eu vou lembrar, da próxima eu falo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, porque Deus é bom. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado a todos pela audiência. Deus é bom. Glória a Deus.